Bom, então o que esse nosso primeiro artigo quer nos dizer? Que a lei não tutela dados de pessoas jurídicas quando não for possível identificar o titular. Existia inicialmente uma discussão e uma afirmação de que a lei se destinava exclusivamente a dados pessoais, né, de pessoas físicas. Contudo, a discussão é no seguinte sentido. Não sei se vocês concordam comigo, mas no momento que um empreendedor, um microempreendedor individual, ele abre uma empresa, as informações que vão parar nos canais, enfim, na internet, conseguem identificar aquele titular, porque todas as informações que estão ali, embora ele seja uma PJ, as informações que constam no cadastro são informações pessoais. Então, a discussão é essa. Mas se ele é uma PJ, a lei diz que não, né? Que não vai tutelar esses dados de pessoa jurídica. Então, aqui temos mais uma lacuna na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Esse assunto, inclusive, já é pauta para a NPD, né? A NPD em breve vai se manifestar sobre esse tema, porque tem gerado bastante discussão, né? E bastante dúvida entre os profissionais, tá? Quando a gente fala ali, voltando, né, ao nosso tema de pessoa natural, eu trouxe uma referência aqui sobre o que é uma pessoa natural, né? Por que a lei trouxe como pessoa natural a referência ali do nosso artigo 1º? Quando a lei se refere a pessoa natural, ela está se referindo a uma pessoa viva, tá? E aqui eu trouxe para vocês uma nota de rodapé, vocês vão ver que tá ali embaixo, que fala sobre a tutela, né, da LGPD, se estende essa tutela às pessoas mortas, tá? Então, gente, nesse contexto, partindo assim da análise da letra fria da lei, como eu sempre falo, a gente acaba entendendo que a LGPD não tutela direito de pessoa morta, né? Por quê? Porque ele precisa ser dotado de capacidade para ser considerado uma pessoa natural, tá? Mas é uma discussão interessante, é uma discussão válida, né? Então, pessoal, todo ser humano recebe a denominação de pessoa natural para ser intitulado como um sujeito de direitos, tá? Que é a pessoa natural que nós nos referimos aqui no contexto da LGPD. Sempre que nós fizermos uma referência à pessoa natural, vocês podem compreender como pessoa física, tá? Então, aqui a lei trouxe também pessoa natural para a gente poder ter aquela compreensão lá do início. Deixa eu voltar aqui, ó, na lei. A prof não decora, tá? Os dispositivos. E também vou dizer para vocês que não precisa decorar artigo, tá? A gente vai estudando, vai compreendendo a essência de cada dispositivo, tá? Mas decorar nunca foi um objetivo e eu acho que não é necessário, tá? Aqui ela fala da pessoa natural ou pessoa jurídica, porque o que acontece? Geralmente pode acontecer, né? E é natural. Como a gente fala de pessoa natural, a gente também está se referindo a pessoa autônoma, né? Aquele que tem um negócio, mas não é uma PJ, né? Tem um negócio autônomo. Então, por isso que a lei trouxe dessa forma. Se ela trouxesse como pessoa física, penso eu, não se estenderia, né, a essa pessoa autônoma, a esse profissional autônomo, tá? Então, acredito aqui que que esse é o ponto, né? E por isso que a lei trouxe dessa forma. Aqui no final, gente... e deixa eu só fazer uma consideração aqui, que eu acho bem bacana. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas eu já tinha indicado uma outra vez para vocês um aplicativo que eu utilizo e que às vezes a gente não tá afim de assistir uma aula, por exemplo, tô sem tempo para assistir uma aula, mas quero, né, sei lá, tô parado no trânsito, enfim, tô aguardando ser chamado numa consulta, vou ler a Lei Geral de Proteção de Dados. Não só a Lei Geral de Proteção de Dados, tem todas as legislações vigentes hoje no país tem dentro desse aplicativo, então é super bacana. É o aplicativo Vademecum. Quem é do direito sabe, né? A gente utilizava no tempo da graduação aquele vademecum gigantesco, né? Pesado para carregar. E agora a gente tem aqui, ó, na palma da mão, tá? Eu não consigo mostrar, eu tinha até pensado, mas fica muito claro na câmera, mas é o vademecum, tá? Se eu não me engano, porque faz muito tempo que eu baixei, deve vir da minha fatura e eu acabo nem prestando atenção, mas eu acho que é R$ 9,90 por ano, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é R$ 9,90 por ano esse aplicativo, mas ele é assim super útil, tá? E um outro ponto bem interessante
desse aplicativo é que a gente consegue fazer busca por palavras. Então, tu coloca uma palavra ali sobre a lei que tu tá em dúvida, tu vai direto naquele dispositivo. Então, é super bacana, acho super válido baixar esse aplicativo, tá? E eu acho, pessoal, que a aula de hoje era isso, tá? Como nós falamos, serão aulas curtas. Nosso propósito é que sejam curtas, tá? Mas a gente acaba sempre conversando um pouquinho mais, né? Mas esse é o objetivo, trazer essa compreensão inicial para vocês, ponto a ponto, para não ficar maçante também, para não ficar desgastante e para que vocês compreendam, né, aos poucos, o que a lei nos traz aí em relação aos seus dispositivos, tá bom? Então, até a próxima aula, um super abraço e se vocês tiverem dúvidas, coloquem sempre dentro de cada aula, né? Por exemplo, a dúvida de vocês é sobre a aula de hoje, sobre a nossa aula 1. Coloquem abaixo do vídeo aqui nos comentários, deixem as suas dúvidas. E, gente, assim, ó, de coração, vou falar pra vocês, eu tenho observado isso lá no nosso curso, né, no nosso curso pago. O pessoal acaba me procurando nas redes e me manda direct porque não quer fazer as perguntas dentro da plataforma, porque a plataforma identifica, né? No momento, por exemplo, eu sou aluna, eu sou Jerusa, e vou lá quero fazer uma pergunta. O meu nome vai aparecer lá fazendo esse questionamento e muita gente acaba ficando constrangido de repente de fazer algum questionamento, porque tem gente, é muito natural isso, muito natural. A gente às vezes pensa, nossa, mas meu questionamento é tão bobinho, nunca vai ser bobinho. Nunca é um questionamento que não é válido, tá? Toda dúvida é preciosa, porque é por meio da dúvida que a gente aprende. E muitas vezes a sua dúvida vai ser a dúvida de outro colega e ele vai se encorajar a fazer também o questionamento dele. Tá? Então, assim, nunca fiquem com vergonha das dúvidas de vocês, porque todos nós temos dúvidas, tá? E quando a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa ter a humildade de compreender que é uma legislação nova e que a gente está amadurecendo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está aí para dizer que a gente está amadurecendo. Inclusive, eles estão amadurecendo diversos temas, tá? Então, não fiquem com dúvidas. Vamos construir juntos o nosso conhecimento sobre Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Qualquer dúvida, pessoal, por favor, coloquem lá que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Só não prometemos prazo, tá? Como vocês sabem, esse nosso curso gratuito aqui é uma iniciativa livre nossa, né, para auxiliar aí todo mundo que queira aprender sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente só não consegue estipular assim prazo, vou te responder em 48 horas, 24 horas. Conforme a nossa agenda, nós vamos respondendo lá para vocês, tá bom? Até mais, um super abraço!